Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos mais uma vez por estarmos prostrados perante ao Senhor. E nesse momento, Paizinho, clamamos pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, que o Senhor, por favor, fale com cada um de nós nesta manhã de uma forma especial. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, e se há alguma coisa em nosso coração, em nossa mente, que está impedindo a Deus a nossa comunhão com o Senhor, que o Senhor arranca nesse momento, por favor. Entrega em suas mãos também o teu servo, o Sandro, que vai nos trazer a mensagem, que ele seja grandiosamente inspirada pelo poder do Espírito Santo. E nós, como os ouvintes, ó Deus, que nós viemos ouvir a tua voz, a tua palavra e colocar em prática em nossas vidas. Permaneça conosco, por favor, neste dia, nesse momento. Te pedimos essas bênçãos agradecidas no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus, que reina para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, pela luz que o Senhor concede a cada um de nós, Pai. Clamamos ao Senhor que o Senhor venha fortalecer essa luz, venha aumentar a nossa fé, para que nós possamos ser um povo obediente a Teu nome. Por favor, Pai, derrama essa bênção em nome de Jesus. Amém. Aqui você que está no YouTube assistindo também essa mensagem aqui, que você possa receber também as bênçãos de Deus nesse sábado e que você deixe o seu like, o seu comentário aí, ó, que o responsável por esse canal aqui irá responder você de uma maneira muito especial. E compartilhe aí a mensagem, que é dessa forma assim, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento e logo Jesus vai voltar para tirar nós desse lugar e morar nas mansões celestial. Amém por isso? Então o título é Solução Divina para os Nossos Problemas. Muito bom, né? O título, né? Solução divina de Deus para os nossos problemas. A pergunta é, temos problemas ou não temos? Temos dificuldade? Temos. Se nós temos problemas, nós temos dificuldade e o título é assim, volto a dizer, solução divina para os nossos problemas, certo? Então, é algo muito especial que nós temos em mãos, então, todos têm aí? A Bíblia? Todos têm a Bíblia? Ninguém sem Bíblia? Então está aqui, nas nossas mãos. 2 Timóteo 3,16 fala o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. É interessante, né? Toda a Escritura. Deuteronômio 9, versículo 10, fala ali que fala sobre a lei de Deus que foi escrito com o próprio dedo de Deus. A lei de Deus está na Bíblia. Êxodo capítulo 20 fala ali sobre a lei de Deus. Com o próprio dedo de Deus. E é interessante que a Bíblia, ela é a palavra de Deus uma forma séria, ela é de uma maneira especial. A palavra de Deus, ela é completa para o ser humano. Logo na criação, quando Deus fez o homem e a mulher e colocou no jardim do Éden, Deus deu uma ordem para que Adão e Eva não comessem daquele fruto que era proibido. E se comesse daquele fruto, certamente morrerá. Deus disse para Adão e Eva: se comer desse fruto, certamente morrerá. É interessante quando Deus ele fala de algo bem pontual. Certamente morrerá. Mas Deus tem em sua
palavra a solução divina para os nossos problemas. Quantas pessoas hoje morrem? Muitas pessoas morrem, muitas pessoas nascem. Mas Deus tem algo especial para nos ensinar nesta manhã. Muitos aí fora querem distorcer a palavra de Deus. Assim como foi distorcido lá já, no começo com Adão e Eva. Você não vai morrer, pode comer desse fruto. E Deus disse, certamente vai morrer. A palavra de Deus ela vem sendo distorcida. Vou fazer uma pergunta aqui, quem mexe com construção civil, né? Eu não mexo com construção civil, mas eu quero pegar aqui só para nós termos uma ideia. Tem como você fazer uma casa sem fazer o alicerce, a parte de baixo primeiro? Tem como, Valdeci, ali? Não tem como, Valdeci? Fazer o telhado primeiro? Tem como? Olha aí, não tem. Tem que ter uma base, não tem? Olha aí, viu só? Tem como pintar a casa sem fazer ela primeiro? Colocar uma janela, porta? Não tem como. Colocar um piso primeiro? Não tem como. Precisa de uma base. E tem uma base na Bíblia que ela é fundamental para os seres humanos. E ela é sempre atacada. A maioria das vezes, ela é bem atacada. Êxodo 20 fala ali dos mandamentos de Deus. Quiser abrir sua Bíblia lá, pode abrir lá. Êxodo 20. E é escrito, não é inspirado. Os mandamentos de Deus é escrito com o próprio dedo de Deus. Êxodo 20, versículo 3, o primeiro mandamento diz lá, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, que também fala lá, não farás para ti imagem de escultura. Certo? Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, não cobiçará. É interessante que aqui está a base de Deus para os seres humanos, a solução divina para os nossos problemas. Porque é um problema quando a gente mata, rouba, sai adulterando, tudo tem um grande problema. Tudo tem. E aqui é um alicerce, e ela é atacado muito forte. Os mandamentos de Deus. É muito atacado. 1 João 2, versículo 4 diz assim, aquele que diz, eu o conheço, e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Já pensou você escutar uma mensagem de um pregador que vem se esquivando dos mandamentos de Deus? Que também na Bíblia está escrito, né, que a gente não pode aumentar e nem tirar nada da palavra do Senhor. Já pensou você escutar um pregador dizendo que algumas coisas dos mandamentos de Deus não precisam ser observadas? É muito triste. Tiago 2,10 diz assim, pois aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Veja só, então os mandamentos de Deus não podem ser guardados algumas coisas, tem que ser todos. Não pode tropeçar em nenhum ponto, senão torna-se culpado de todos. Não tem como. Então o mandamento de Deus, ele é atacado.
Tem um comentário de Ellen White que fala assim, ó, a Escritura enfatiza que guardar a lei de Deus é uma expressão de amor. Guardar a lei de Deus é uma expressão de amor. Amor a quem? Amor a Deus, amor a Jesus. Ama a Deus, ama Jesus, então você consegue guardar a lei de Deus. Agora, se eu me esquivo de algum mandamento de Deus, não estou amando a Deus. Não estou. Muitos falam que Jesus veio, né? O ser humano não conseguia cumprir a lei de Deus, guardar o pé da letra, então falam que Jesus veio aqui para isso. Jesus fala, não, pare aí, está errado. E muitos falam que não, Jesus veio para cumprir a lei porque eu não conseguia cumprir. O ser humano não consegue cumprir a lei de Deus, então ele veio aqui para cumprir em nosso lugar. É um erro muito grande esse tipo de pensamento. Porque Mateus 5,17 fala, Jesus veio para cumprir a lei. Ele veio para afirmar a lei de Deus. Abre sua Bíblia em Romanos 3, versículo 20 a 25. Eu gostaria que alguém lesse, fazendo favor. Romanos 3, versículo 20 a 25. Ou dá para colocar na tela lá, né, irmão? Põe na tela lá para nós. Romanos 3, versículo 20 a 25. Olha lá, diz assim, ó. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifesta a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Sim. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecarem e carecem da glória de Deus. Todos pecarem e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha só, aqui é algo bem especial de Deus e Jesus. Se o Sandro não consegue guardar um dos mandamentos de Deus, então Jesus, ele carregou sobre si todos aquilo que eu não consigo carregar. Veio tudo sobre Jesus. Tudo. Então é algo muito especial o que Jesus veio fazer. Aí vem aquela pergunta, então os 10 mandamentos eu não preciso guardar. Gente, os 10 mandamentos é a base do cristão. É a base. Jesus veio fazer aquilo que o ser humano não conseguia realmente guardar. O ser humano não conseguia guardar porque o coração, a carne é pecaminosa, não tem condições. Jesus veio aqui cumprir, mostrar, e nós temos o privilégio de simplesmente, pela fé, pela obediência a Jesus. Hoje eu pequei nesse mandamento, eu gostaria que o Senhor me perdoasse. Então nós entendemos que na Bíblia mesmo fala, né?
Quando a gente pede para Deus perdão, Ele joga aquele pecado nas profundezas do mar. E é dessa forma que o cristão vai andando, vai se aperfeiçoando. Mas em Jesus, eu não consigo guardar o sábado, que é bem apedrejado o dia de sábado. Ora a Deus, Ele vai falar, Sandro, você não está conseguindo guardar o sábado, então eu peço perdão a Deus, e Deus fala, então você está perdoado. E assim a gente vai. Muitos acham mais fácil deixar de lado o mandamento. Não consigo. Tem um comentário aqui também que Davi ele diz, né? A lei do Senhor é perfeita. Salmo 19, verso 7. Acerca dos teus testemunhos sobre, desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. Salmo 119 e Salmo 152, fala também, Paulo, né, testifica, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, 12. Como supremo soberano do universo, Deus ordenou leis para o governo, não só de todos os seres vivos, mas de todas as operações da natureza. Todas as coisas, quer grandes, quer pequenas, animadas ou inanimadas, acham-se sujeitos à lei de Deus. Veja só, todo o planeta, seres humanos, a natureza, tudo está ali envolvido, tem lei, tudo tem lei. Agora já pensou você chegar, ou alguém chegar no seu lar usando da seguinte forma, não tem lei. Sabe que entra no teu lar? Uma pessoa que não tem condições, né, de entrar no seu lar. E por isso que Deus estabeleceu a sua lei, uma ordem divina. E agora vamos falar a verdade, a lei de Deus, igual o Paulo fala aqui, não é bom? Não é bom teus amigos chegarem na sua casa com respeito, com educação? Não é bom você, às vezes, pegar o ônibus e ir para o centro, as pessoas te respeitarem, não ir tomar teu celular, teu dinheiro, te respeitar, não é bom? A lei de Deus é para isso, é para proteger o ser humano, para blindar o ser humano, para não acontecer nada com você. É por isso que existe a lei de Deus. As leis fixas que não podem ser desrespeitadas. Não há exceções a esta regra. Não há exceções. Tem que ser respeitada a lei de Deus. Afinal de contas, o mundo hoje ele está sofrendo de mal a pior por causa que não está sendo respeitado as leis de Deus. Nós estamos até aqui hoje, neste mundo ainda, porque está sendo desrespeitadas as leis de Deus, as ordens de Deus estão sendo desrespeitadas, e por isso nós estamos aqui. Se as leis de Deus fossem respeitadas, o mundo já não estaria mais em sofrimento, estaria no plano original de Deus, o povo vivendo sem doença, sem tragédia, vivendo num lugar de paz. Mas o mundo está sendo desrespeitado, as leis de Deus estão sendo desrespeitadas. E por isso que há uma solução, volto a dizer, divina para os nossos problemas. Joel, ele profetizou por volta do ano 830, durante a minoridade do rei Joás, que foi introduzida com 7 anos de idade. Nessa época, a regência de Judá ficou a cargo dos sacerdotes. Joel se reportou a eles como os líderes da nação. Esta é uma mensagem para um momento de crise. Um momento de crise foi, porque naquele momento o povo estava sendo judiado, maltratado por causa do quê? Da desobediência
as leis de Deus. O povo estava sendo tão desobediente de uma forma assim que levou o país ali, a região, a entrar em ruínas por falta da desobediência. Aqui fala assim, o povo de Judá passou por dificuldades sem precedentes, as quais as gerações anteriores não haviam experimentado, e de que as novas gerações ouviriam falar. Nos dias de Joel, a nação de Judá foi assolada por tragédias ambientais. Olha só, o país foi invadido por nuvens sucessivas de 4 espécies de gafanhotos. Olha só, 4 espécies de gafanhotos. Conta aqui a história aqui que acabou com toda a plantação. Acabou com tudo. Por que a lei de Deus não está sendo observada? Eu não vou citar o nome, mas tem país que está sendo assolado por quebrar os mandamentos de Deus. Plantação não precisa nem de gafanhoto. Aqui precisou de gafanhoto para acabar com as lavouras. Está tendo plantação que está sendo destruído por falta de colher. Não tem mão de obra para colher a plantação. Aqueles pomares é a coisa mais linda, aquelas frutas, nossa, que não é pouca coisa, é muita coisa. Então o mundo está indo de mal a pior, por falta da obediência às leis de Deus. Aqui veio o gafanhoto. Hoje já nem precisa mais. O povo está tão desobediente, está tão distante da lei de Deus, que as coisas estão se deteriorando cada vez mais sem praga, simplesmente se acabando. Não tem o que fazer. Aqui fala assim, as pragas devastou as plantações, em seguida veio uma seca, olha só, não adiantava replantar o que os insetos haviam devorado, pois a falta de chuva não permitia a renovação de lavoura e pomares, como se não bastasse, as queimadas consumiam a vegetação. Era um problema sério que o povo estava tendo naquela época. Muito sério. Aqui fala o seguinte, que a tragédia atingiu todos os ímpios, perderam os que lhe davam prazer. Veja só, perderam tudo, até os ímpios, que davam prazer de muitas coisas ali, eles perderam. Os fiéis também sofreram, pois os cultos a Deus teve que ser interrompido por falta dos elementos utilizados nos rituais do santuário. Já pensou um lugar dessa maneira? Já pensou que tragédia? Tudo por causa não são obedientes a Deus. Todos sofrem. Os problemas financeiros afetaram a economia espiritual. A tristeza foi comparada de uma noiva cujo noivo morre imediatamente antes do casamento. Essa é uma baita de uma tragédia, né? Já pensou a noiva esperando o noivo e de repente, né? Cadê o noivo? Morreu. O quê? Tudo, mas morrer é muita coisa. E era assim, um apavoro. Aqui fala crise hídrica, crise de abastecimento, crise econômica. Então tinha toda aquela espécie de crise que você imagina, tinha naquela época, porque o povo não era fiel a Deus e não era obediente o que Deus pedia para eles. E aqui fala, por que existe o sofrimento, por que pessoas ficam doentes, passam por dificuldades financeiras
e são vítimas de tragédias que lhe tiram a felicidade. Você certamente já se fez essa pergunta. Deus não quer que você permaneça desorientado em meio à tempestade. Veja só, Deus não quer que você fique desorientado no mundo que está hoje. Hoje não está desorientado? Não vou dizer para vocês que estão aqui na igreja, que vocês estão aqui, porque vocês sabem quem vocês vieram buscar aqui. Mas o mundo lá fora está totalmente desorientado. Eles não sabem mais para onde vão. Eles têm aquela expectativa assim, mas vai ficar melhor. Vai vir alguém que vai melhorar. E vive nessa expectativa, mas está indo de mal a pior. E aqui fala, ele não só revela a origem do mal, mas aponta o caminho de saída do vale da aprovação. Esse é o nosso Deus, ele aponta. Deus havia dito que se seu povo não fosse fiel a ele, sua proteção e bênção seria removida e aconteceria tragédias como pragas de gafanhotos, seca, calor, castigante e fome. Veja só, Deus, ele avisou. E a mesma coisa Deus hoje para nós, ele está avisando nós. Ele está avisando. E as coisas estão acontecendo. Ou não estão acontecendo? As coisas estão acontecendo. E aqui diz, aqui fala, em suma o pecado é a causa de nossos problemas. Pecado é a transgressão dos mandamentos de Deus. E viver para a santificação própria, sem levar em consideração a glória de Deus e o bem-estar do semelhante. Pecado não amar a Deus, mas do que tudo nem o próximo como nós amamos. O pecado é a causa do mal. Viu só? Às vezes nós queremos amar, nós amamos mais nós do que o próximo. Isso é pecado. Às vezes nós amamos mais a nós do que a Deus mesmo. É pecado. Aqui diz, todos sofrem por causa do pecado. Sofremos pelas consequências de nossos pecados e somos vítimas do pecado dos outros. Já pensou? Vítimas do pecado dos outros. Os outros pecam e nós somos a vítima. Muitas pessoas têm dificuldades de admitir que são pecadores, mas a Bíblia é categórica. Todos nós somos pecadores. Nascemos em pecados. O pecado nos separa de Deus. Traz a pena de morte sobre nós. Atrai maldição. Nosso problema básico é o pecado. Nosso problema básico é o pecado. Veja só o que o pecado faz. Qual é a solução para o problema do pecado? Qual é a solução para as consequências do pecado? O profeta Joel apontou o meio para você e eu nos conectarmos com o único que pode resolver os nossos problemas. Quem é o único que pode resolver os nossos problemas? Deus, Jesus, é o único. Deus, Jesus, é o único que pode resolver os nossos problemas. Isso está certo? Vocês estão certos disso? Deus, Jesus, é o único que pode resolver os nossos problemas? Tem certeza? Todos têm certeza disso? Não precisa acrescentar mais nada? Hã? Eu tenho que querer. Eu tenho que querer. Ele pode, exatamente. Deus não vai invadir o teu livre-arbítrio, a tua pessoa, o teu lar, o teu coração e impor regras. Que Satanás faz isso. Deus, Jesus não faz. Ele pode resolver sim o nosso problema. Mas eu preciso estar com o meu coração aberto a Ele. A minha mente aberta a Ele. Aí sim Ele tem prazer de chegar a Sandro, estou aqui. Já pensou se Ele chegar... Ele vai bater, porque Ele é educado.
Então, Ele pode resolver todos os nossos problemas, sim, mas eu preciso estar com o meu coração aberto a Deus. Aquele povo, eles sofreram muito por falta de desobediência, mas eu achei interessante que Joel fez uma oração e clamou a Deus. Ele clamou a Deus para aquele povo ali, a situação que estava acontecendo. E Deus atendeu aquele povo. Deus atendeu de uma maneira muito especial. Porque Deus ele está ali aflito, olhando para o ser humano. Mas o ser humano ele não dá, vamos dizer assim, meios para que Deus ajude. Ele não abre o coração. O ser humano parece que ele só sabe gritar que está doendo. Mas ele não consegue falar, Senhor, me perdoe, me socorre, eu te aceito. Que embora muitas pessoas querem que Deus socorre, mas ele não quer nada com Deus. Ele não quer ser fiel a Deus. Muitos fazem disso. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude. Estou precisando disso. Estou precisando daquilo. Estou doente. Estou muito doente, eu vou morrer. Senhor, me ajude. Mas aquela pessoa não é fiel a Deus, não aceita Jesus como seu Salvador. Fica muito difícil para Deus. Eu não vou dizer que Deus não vai ouvir o teu clamor, não vou dizer isso. Mas fica difícil. Porque não é uma pessoa obediente a Deus. Lembro daquela mulher cananeia que estava com a sua filha doente. Ela chegou correndo lá para Jesus e queria receber a bênção que a sua filha estava lá possessa de demônio. Jesus falou que não era lícito dar o pão para os cachorrinhos. E aquela mulher se humilhou de uma tal forma que recebeu a bênção de Deus, de Jesus. Então, clamar ao Senhor é a base fundamental do ser humano. Mas ser obediente às leis de Deus, os mandamentos de Jesus, isso também é fundamental. Que quando for clamar a Deus, a Jesus, nós precisamos estar alicerçados nos mandamentos de Deus. Já pensou uma pessoa ímpio, não está nem aí com os mandamentos de Deus, com a lei de Deus, e chega alguém e fala, olha por mim, ora por minha família, mas eu sou um ímpio, eu sou um pecador, será que Deus vai ouvir minha oração? Não vai ouvir. Como que eu vou interceder? Então é uma responsabilidade muito grande de nós ser obediente ao nosso Deus, ao nosso Jesus, para que a gente possa receber as bênçãos de Deus e morar com Jesus no céu. Sair daqui desse lugar, que todos nós já estamos cansados de saber que está indo de mal a pior. E as coisas vão apurar cada vez mais vai apurar as coisas. Só que tem uma coisa, o povo de Deus, que vai herdar as mansões celestiais, eles vão procurar a palavra de Deus. E hoje, quando tem oportunidade, eles vão aprender sobre as leis de Deus, sobre os mandamentos de Deus, eles vão aprender a ser fiel a Deus e a Jesus hoje, porque eles sabem que as coisas vão apurar cada vez mais, que vai chegar um momento que eles não vão mais tomar conta de resolver os problemas, eles vão ter que fugir. E uma pessoa que está fugindo, tem como ajudar você? Ou me ajudar? Não tem como. Então, por isso que hoje, nós precisamos aceitar Jesus. Hoje nós precisamos buscar Jesus. Hoje nós precisamos ser fiel a Jesus. Hoje nós precisamos congregar. Eu estava lendo aqui a mensagem para fazer esse sermão, passou rapidamente, não vou citar se foi aqui ou foi no algum livro de Espírito de Profecia, mas diz que o povo, eles estavam sofrendo, sabe por quê? Porque eles não queriam congregar mais. Veja só, eu achei isso falei, nossa, o povo estava sofrendo por isso. Conheciam a Deus, conheciam Jesus, conheciam os mandamentos, mas era um povo que não queriam congregar. E você sabe que a congregação, quando estão todos reunidos, em adoração a Deus, a Jesus, o inimigo, ele se arrepia, ele vai longe, ele não quer saber disso.
E quando o povo de Deus não quer mais congregar, dá o que ele quer. Deixar você bem longe desse momento especial, onde Deus se manifesta, onde Deus fala com você, o que Ele quer de você. E Deus só quer o teu bem. Ele só quer te curar, Ele só quer que usar você de uma maneira especial. Então eu fiquei pensando nisso. Então não é só lei, não é só ser fiel aos dízimos, oferta, ser fiel em congregar também. Estar firme na casa de Deus, dizendo aqui, eu vou adorar meu Deus hoje. Eu vou abandonar tudo que tenho hoje e vou adorar meu Deus. Quando se faz isso, o inimigo se afasta rapidamente de você. Quando você permanece ali dizendo, não sei se eu vou hoje, ele fica ali no teu ouvido. Olha, você tem tanta coisa para fazer hoje, mas só hoje você vai, deixa hoje o culto. Você vai direto, deixa hoje, deixa para outro dia. E ele fica falando no teu ouvido, assim como ele falou com Eva lá no jardim do Éden, ele fala hoje. Não vai, você está cansado, você já teve culto passado, então hoje não precisa ir. E quando você não vai, ele fica faceiro. Mais um momento fora. Então, que Deus nos abençoe de uma maneira especial, que nós venhamos ser fiel aos mandamentos de Deus, ser obediente, para que Deus nos abençoe de uma maneira especial, que nós queremos ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu? Levante sua mão. Quero ver quem quer ir para o céu aqui. Amém. Todos querem ir para o céu, né? Eu quero ir para o céu, morar com Jesus, sair desse lugar aqui tão triste de viver aqui nesse lugar, né? Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, pedimos ao Senhor, Pai, perdão dos nossos pecados, perdão de nossas falhas, e clamamos a Ti, Pai, pelo Espírito Santo, que vem estar na nossa mente, no nosso coração, nos ensinando uma maneira especial de ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade, e ser obediente aos Teus mandamentos. É isso que nós Te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom sábado a todos e que Deus continue abençoando.